Olá, professor empreendedor, bem-vindo ao podcast Professor Empreendedor. Eu sou a Laís Guerra. E eu sou Paulo Ricardo. E nós estamos aqui para te ajudar, professor, a empreender com mais assertividade, com mais sucesso. Então, galera, já deixa seu like, já compartilha com algum amigo. Sabe aquele grupo assim de professores que você participa, que vocês compartilham PDFs, compartilham experiências? Compartilhe lá nesse grupo. Isso, joga o link mais desse pessoas vídeo. sejam alcançadas, né? Joga esse podcast lá. Falando isso, deixa eu deixar meu celular em mudo aqui, que eu já vi que ele já... O podcast, então, de hoje é sobre como faturar R$10.000 como professor autônomo todos os meses, passo a passo. Nesse vídeo, assim, eu vou esclarecer tudo. Vou resolver a sua vida. Você tá assistindo ainda? Não acredito. Tem gente que acredita nisso, Rani. Tem gente que acredita nessas promessas mirabolantes, que é só fazer um curso, é só assistir um vídeo, é um passo a passo, é a fórmula mágica, você faz isso e pronto, você tá rico. Não é assim. Né, gente? Não é assim. A gente já viveu bastante para saber que isso não é verdade. E como que de fato que fatura? É possível faturar? Claro que sim. 100%, gente. É totalmente possível faturar R$10.000, R$20.000, R$30.000. O que você precisa para faturar esse valor, então, como professor autônomo? Não é um passo a passo de um vídeo, não é assistir um vídeo, não é fazer um curso, não. É um investimento em você, na sua presença, na sua estética, no seu comportamento, na sua mentalidade, em muitas coisas em você, então crescimento pessoal, e depois um investimento na sua carreira, porque quem trata as aulas particulares como um hobby, como algo assim, sem nenhum investimento, só pega PDF baixado da internet, coisa, né, só pega aquelas coisas, usa a webcam do computador péssima, às vezes sua webcam é boa, mas enfim, não tem um microfone, não tem um investimento, não entende que aquele negócio ali é uma empresa. Então, é um segundo ponto, é uma coisa que te impede de faturar. Então, você mudando essa mentalidade, você vai estar mais próximo de faturar mais como professor. E fazer a matemática. Quantos alunos você precisa alcançar? Quanto que você precisa cobrar? O que você precisa? Investimento em marketing, né? Você precisa se apresentar nas redes sociais, você precisa fazer divulgação para todo mundo precisa saber que você está ali, enfim. Então, são vários pontos que contribuem para um crescimento, para um aumento significativo da sua renda. E não um vídeo, um curso, uma mentoria, enfim. Cuidado para não acreditar nisso, professor. Essas coisas podem ajudar a moldar a mentalidade, né? Sim, acaba que você faz um investimento. Cuidado para não cair num obelisco. Né? Acaba que você faz um investimento. Tem pessoas que estão ensinando a faturar 10 mil vendendo curso aí de 3, 4 mil reais. E outra, quando você faz um investimento, acaba que a sua mente te ajuda a alcançar aquele objetivo, sabia? Por isso, entre outras coisas, que é bom você investir no seu negócio para ajudar você a construir a mentalidade, né? Você pula com os dois pés, você fala, como é que eu vou pagar esse negócio? Agora eu vou fazer acontecer. Como foi o nosso caso, quando a escola, a empresa lá me mandou embora, quer dizer, eu pedi conta e descobri que estava grávida, eu falei, agora é tudo ou nada. Eu não tenho pra onde ir. Vou bater no trampolim lá embaixo e vou ver se eu subo esse buraco. Mas depois disso você ainda trabalhou com uma moça, né? Sim. Eu creio que o que moldou muito a sua mentalidade foi você trabalhar com alguém que empreendia. Então essa moça que você trabalhou, ela era uma empreendedora. Sim. E ela, naquela época, né, não te contratou por CLT, você não estava sendo... E aí você teve uma experiência que abriu a sua mentalidade. Eu posso cobrar mais. Sim. Quando eu vi isso, foi importante. Eu posso fazer o que ela faz. E isso foi importante eu andar com ela. Ela chama Márcia. Márcia, muito obrigada aí, né, pela sua contribuição, porque ela realmente abriu meus olhos para o empreendedorismo. Porque ela me contratou como professora, ela não ia dar aula, ela falava muito bem inglês, tinha ali toda uma sequência didática, um material, enfim. E a gente ia nas empresas, ela me levava junto, e chegava lá na empresa e falava, me deixa eu dar uma aula, apresentação aqui para vocês, de graça, enfim. E aí o povo deixava. Gente, era tão prático. Ela dava aula ali para 9, fechava com 6. Cada um pagando R$200 por mês e ela me passando R$40 por aula. Colocava lá. E eu era professora. Eu tava ali assistindo o processo e fazendo as contas. Peraí, ela tá me dando 5%, 10% do negócio, mas não que eu estava chateada com isso, mas que eu entendi. Pô, se eu fizer isso fez você abrir a sua mentalidade. Isso, porque o que me distanciava desse faturamento era só coragem. Porque eu tinha tudo o que precisava. Na época, na verdade, eu não tinha um material. E quando eu comecei a dar aulas
com o material dela, eu percebi tantas falhas, percebi que era um material que eu poderia fazer melhor. Foi outro estalo, né? Peraí, eu posso fazer melhor que isso. E aí eu criei os materiais que hoje ajudam centenas de milhares de professores aí ao redor do mundo. Então isso contribuiu significantemente para a formação da minha mentalidade. Mudança de mentalidade e investimento em si mesmo. O material também contaria como um investimento, né? Claro, nesse sentido. 100% investimento. Você já sai na frente pelo fato de que você não precisa de Te ajuda ficar até na confiança. perdendo tempo Sim, na hora de apresentar o serviço, né? Sim, você já sabe o que você vai apresentar. Você já oferece um plano. Por que é um material? É uma sequência. Fulano, eu tenho aqui um material que vai te levar do ponto A ao ponto B. Eu vou te dar aula com esse material. Aqui, ó, tá pronto. Se a gente concluir ele, você vai chegar no ponto B. Então, é esse o entendimento e passa a confiança. Você é mais confiante de vender esse serviço. Exatamente. É assim. Agora, não caia Você já no sai erro. na frente, né? Agora, não caia no erro de usar pirataria. Porque você tá tentando dar um passo à frente e dando um passo para trás. O aluno percebendo que você tá usando pirataria ou não percebendo, só de você tá usando algo que você não pagou, não é legal para você, né? Pro seu, vamos dizer assim, pro universo te ajudar. Então, é sempre bom andar na luz, né? Quero me tornar um professor particular. Preciso de faculdade? O que eu preciso? Pergunta muito boa, né? Muita gente quer, Laís, eu quero começar a empreender, eu quero dar aula, eu preciso fazer letras, preciso fazer pedagogia? Não. No empreendimento, você não precisa da faculdade, do ensino formal, tá? Não é necessário. Ninguém vai te exigir isso. Se o seu objetivo é ser um professor nas escolas, daí talvez você tenha que seguir a área acadêmica, né? Estudar na faculdade e tudo mais. Mas como professor autônomo, você não precisa, né? É indiscutível isso, você não precisa. Mas é necessário outras coisas, e aqui eu quero ponderar. Não tirando a importância. Se você pode, faça faculdade, vai ser bom, vai te ajudar com muita coisa. Mas a empreender não, porque a faculdade não ensina isso, né? Não ensina a empreender. Mas o primeiro ponto que eu acho muito importante é você ser proficiente, você saber. Primeiro ponto, né? Saiba o que você vai ensinar. Porque o que tem de gente que quer empreender, mas não sabe, assim, não é um proficiente mínimo, né? Não é um B1, não é um B2, é alguém iniciante. Eu fiz aula ontem e quero dar aula hoje. Não é legal, porque você não vai, de fato, ajudar a outra pessoa. Esteja aí alguns passos na frente do seu aluno, uns bons passos. Eu gosto de algo em torno de B2, se você é professor de inglês, de idiomas, algo em torno de B2, C1. Eu acredito que você já é um proficiente, você tem mais capacidade aí para ajudar seus alunos. Consegue se comunicar, né? Sim, você já fala bem, você tem um bom vocabulário, você tem uma gramática estruturada. Então, tudo isso colabora. Ser proficiente, na minha opinião, é o primeiro grande requisito. Igual você dar aula de piano sem saber tocar piano. Você tem que saber tocar, você tem que saber ali, né? E nada de ser como o Pablo Marçal, que já nadou e no outro dia tava ensinando, né? Enfim, a gente tem um vídeo muito bom, eu tava assistindo ele esses dias. É brincadeira, viu, gente? Brincadeira. O ponto 2 é saber como... Não basta você saber o conteúdo, saber se comunicar, saber o inglês, por exemplo. Você também tem que saber como ensinar. E isso a gente traduz como didática. Você tem que ter uma didática. Estuda aí metodologia, estuda um pouco como ensinar, como entregar esse conteúdo para o seu aluno. Né? Você não vai, porque aconteceu comigo, eu cometi esse erro. Eu quero pedir perdão que cometi um erro gravíssimo, porque eu voltei da Irlanda falando muito bem, sotaque britânico, beautiful, né? Aí eu falei beautiful, bem americanizado, beautiful. Eu voltei, as pessoas queriam que eu ensinasse. Nossa, Laís, você tá falando bem, dá aula pra mim, dá aula particular. Eu peguei algumas aulas particulares, opa, eu quero ganhar um dinheirinho, me ajuda aí e tudo mais. Só que eu comecei sem profissionalismo, sabendo já com o primeiro requisito, mas assim, não sabia como ensinar. Errei muito. Eu devia ter ido para as escolas um tempinho para entender esse como e depois ter dado aula particular, porque eu não tinha sequência didática, não tinha material. Eu chegava assim, eu falava, o que você gosta? Você gosta de música? Então vamos aprender com música. Eu pegava uma música, aí a música às vezes tinha uma gramática muito elaborada, a pessoa não entendia e não tinha como eu ensinar a gramática, porque era muito complexo, porque ela não tinha eu não tinha esse background, né? O que antecede para que a pessoa entenda aquele conteúdo. Então, saiba o como. E se você não tem um como, um bom material como o meu vai te ajudar demais. Porque tem o como, tem ali todo o processo, né? Você vai tocar, você vai fazer isso,
vai seguir essa sequência aqui, ó. Agora é o Meirize, depois é o Beginner, depois é o Intermediate, depois é o Advanced. Então, essa sequência e toda a construção do conteúdo foi porque eu errei e depois eu acertei, criando material, enfim. Então, o como ensinar é muito, muito importante. Às vezes também a gente não tem nós não conseguimos extrair as preciosidades das nossas experiências, né? Então, talvez o professor teve uma experiência tão ruim com determinado método de ensino, com uma escola, que ele acha que ele tem que abandonar aquilo, né? Então, no seu caso, por exemplo, quando você trabalhou, que você teve aquela experiência ruim naquela grande franquia, você, poxa, tem uma coisa aqui que eu posso aproveitar dentro do método de ensino deles. Você, mesmo tendo uma experiência ruim, você soube adequar aquilo à sua realidade Tudo depois. é um aprendizado. Isso, exato. Tudo. Então, sim, a sequência tem muita didática. gente que tem experiência, mas às vezes não sabe pegar essa experiência e se transformar para... Exato. Na verdade, tudo que eu vivi até hoje é uma transformação de decepções. E né? eu já vi pessoas, por exemplo, eu tô falando isso, a questão do como, porque eu já vi pessoas, por exemplo, que às vezes trabalhou em algum lugar expressivo, aprendeu a como dar aula, né? Aprendeu esse como fazer isso acontecer. Perdão. E aí teve uma decepção tão grande que aquela pessoa não consegue depois utilizar aquele aprendizado para dar aulas. Eu já tive pessoas que tiveram que... não, eu trabalhei nessa escola e eu não concordo com esse método. Vai para outro extremo. Exato. Então Aí você vai tentar procurar um outro método, você fala, poxa, mas o método lá tem coisas que você pode... Funcionava em alguns pontos, com algumas pessoas, Exatamente. de certa então forma. saber também nesse como a extrair essas experiências e utilizar elas no seu dia a dia, né? Sim, são importantes. São muito importantes. Então, o como passa aí por experiências também. Não só para o material, mas à medida que você vai dando aulas, você vai tendo experiências, percebendo, com esse tipo de aluno, com esse estilo de aluno, vamos dizer assim, é melhor eu trabalhar dessa forma. Com esse outro estilo, é melhor eu trazer mais música, enfim, mais jogos. Então, você vai se amoldando aí e entendendo como. Terceiro ponto, né? Então, são alguns pontos. Primeiro, para você dar aulas particulares, seja proficiente. Segundo, saiba como dar aulas e um bom material vai te ajudar nisso. Terceiro, profissionalize-se. Também um grande erro que eu cometi ali no começo é que vamos dar aula? Vamos, R$50, pronto. Era um negócio assim, muito... E aí eu ganhava um dinheirinho no primeiro mês, no segundo mês eu não ganhava nada, e no terceiro... Continuava dando aula ainda. Continuava dando aula e, enfim, aí... Não. Dá aula pra galera. Não faça isso. Profissionalize-se, né? Tenha um contrato... Explica como funciona o seu sistema, venda módulos, não venda aula, venda o sonho realizado, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas assim, não chega e fala, é tanto, não, do ponto A ao ponto B, o módulo Meirize, o iniciante, custa tanto, eu divido em 6 vezes, mais ou menos 5 meses e meio para a conclusão do curso, desse curso A1, do iniciante, então assim, essa profissionalização, isso te ajuda no mindset, nessa mentalidade de ser um professor de qualidade e te posiciona no mercado, te ajuda até a cobrar mais. Então, profissionalização. Não trate as aulas particulares como um hobby, ok? E por último, que é um ponto super importante também para aquele que quer empreender, aprenda a vender. Empreender e vender parece estar junto, né? Aprenda a vender. Você pode ser um ótimo profissional, você pode dar aulas com excelência, você pode ter um profissionalismo bacana ali, um contrato, o joia e tudo, mas não ter aluno. O que vai acontecer com você? Você vai voltar para a escola. Porque aprender a vender é o ponto que distingue, e a gente falou sobre isso no último podcast, né, Rani? Distingue os profissionais que têm sucesso dos que não têm. Então você precisa aprender a vender seu peixe. E o que é vender? É principalmente aparecer, principalmente estar ali visível várias vezes ao dia. Hoje mudou muito a realidade de vendas, né? Isso. Principalmente com as redes sociais. Total. Mas eu me lembro que na sua época, quando você aprendeu isso, você falou, não, então agora eu vou fazer sozinho. Sim. Então você trabalhou com as grandes franquias, trabalhou com escolas, trabalhou com um monte de gente, até você entender como que vende. Exato. Quando você aprendeu a vender, você falou, não, agora eu consigo fazer acontecer agora sozinha. Eu fico com o dinheiro todo, eu não preciso receber 10%. Por que você recebe tão pouco nas escolas de idiomas? Porque quem faz a venda não é você. Se você vender, tiver um material
entender como funciona o processo, se profissionalizar, por que você não ficar com 100% ao invés de ficar com 10% do que tá sendo? Entenda. E eu não tô falando que eles te pagam pouco ou muito. Entenda. Você pode ficar com 100% se você tão somente entender isso. E foi assim, realmente uma virada de chave na minha vida. Quando eu trabalhava nas franquias, entendi que eu precisava de uma metodologia, um material, quando eu comecei a empreender. E depois com a Márcia, entendendo vendas. Indo lá, oi! Na época, como o Paulo falou, a gente não tinha tanta internet, não tinha tanto Instagram. Essa é de porta em porta, né? É de porta em porta, cara. E é assim, com a cara lavada mesmo. Olá, tudo bem? Eu sou professora de inglês, eu vim aqui, eu gostaria de oferecer um serviço. E vamos dizer, né? Até pra vender é como se existisse uma metodologia de venda, né? Sim, total. Tem... Rapaz, pra vender é assim, então. Ela chega, ela aborda, ela faz isso. Ela oferece isso aqui. Exato. Aí no meio da aula ela traz... Aham. Né? Então, assim, acho que daria até um bom podcast. Sim, é aula apresentação. O que eu ensino? Eu pesquisei no YouTube, aula apresentação da Laís Guerra. Porque eu ensino esse processo de vendas quando você já tem um prospecto, né? Fulano, vamos ter uma aula aqui rapidinho no Zoom? E aí você segue essa metodologia de vendas. Porque essa aula do Zoom não é para você dar aula de conteúdo. É para você fazer o aluno falar, sim, eu quero aulas contigo. E como que ele vai chegar nesse ponto? Tem uma sequência que você apresenta, que você mostra soluções, que você, enfim, tem todo o processo. São 7 passos, se não me engano. Vai lá, assiste essa aula porque é ouro. É ouro. Realmente diferencia. Então, voltando, só para recapitular de forma bem rápida, o que você precisa para empreender? Você precisa. E eu perdi o push aqui. Voltou. Você precisa ser proficiente, saber o que você está ensinando. Você precisa saber como ensinar. Você precisa se profissionalizar. E você precisa vender. Aprender a vender. 4 coisas para ser um professor empreendedor. Tá, então, acho que a gente já pode falar pro próximo. Próxima pergunta. Já foi bem exaustivo. Falou bastante coisas e bastante coisas valiosas, né? Preciosas. A próxima pergunta é: estou começando. Quanto cobrar? É uma pergunta extremamente recorrente, né? Extremamente recorrente. As pessoas realmente não têm noção de precificação. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou contra a maioria desses mentores da internet. O que as pessoas falam? O que as pessoas vão te ensinar? Faça a conta de quanto você quer ganhar. Aí você põe lá, 4 mil reais. Aí você coloca quanto que custa mais ou menos a sua internet. Você tira os custos. Aí você divide pelo número de alunos que você quer ter. E você chega num preço lá. 80, 90 reais por aula, por exemplo. Eu já não penso dessa forma. Eu não acho que essa seja a sequência de conta para você chegar no seu preço. Primeiro, eu penso que preço é mercado. O que o mercado está disposto a pagar para você como professor autônomo? Se você está começando, você tem que partir do pressuposto de mercado empregado. Tá? Entenda. O professor que está contratado nas escolas de idiomas recebe em torno de 20 até 40 reais, 50 reais por hora aula. Então, é o que o mercado está pagando para professores. Você vai partir desse pressuposto, entendendo que 40 reais é muito pouco, porque você está oferecendo um pouco mais. Então, vamos supor 50. E foi quando eu estabeleci, já que eu sou a maior do meu mercado, pessoal, o piso para professor particular é 50 reais hora aula. Já que não tem um estabelecimento muito claro, deixa aqui minhas palavras, 50. Por quê? Porque não é tão pouco, igual as escolas pagam, porque você oferece um serviço muito mais personalizado, muito mais individual, muito mais, enfim, que traz mais resultado. Então, você não pode cobrar só 20, 30, 40. Você tem que cobrar um pouco mais. E esse pouco mais, eu penso que 50 seja um bom valor para quem está iniciando. Mas não sei quanto cobrar, 50 reais hora aula. Pronto. Só que você não vai passar o seu valor de 50. Você não vai chegar no aluno e eu cobro 50 reais hora aula. Não. Você vai vender o seu semestre. Então, 50 reais hora aula, no mês fica 200, em 6 meses fica 1.200. Então, você vai falar, meu curso do iniciante A1 custa 1.200 reais. Mas você pode dividir isso em 6 vezes, porque o curso tem duração em média de 5 meses e meio. E você pode pagar isso em 6 vezes. E você garante suas férias, você garante feriado, descansado, você garante um monte de coisa. Então, vários pontos do profissionalismo já estão encaixados ali. Olha que interessante. Então, cobre pelo menos 50 reais por aula, entendendo esse processo e passando o valor semestralmente, para você garantir férias e feriado aí para você como professor autônomo. Bom, vamos para a próxima agora. Mas de forma prática, tem coisas para eu fazer para cobrar mais? Tá. Porque a gente falou. Então, o que fazer para cobrar mais? Sim, a gente... Piso 50, mas
Laís, De forma prática, Isso. tem coisas para eu fazer que eu consiga cobrar mais, né? Que você consegue aumentar seu preço, assim, de uma hora para outra. Primeiro, aumente o preço. Um detalhe aqui, gente. Sempre aumente o preço para o próximo aluno. Você cobra assim, começa cobrando 50, R$200 por mês, 1.200 o curso. No próximo aluno que você conseguir, que você captar, olha, é 55, é 220, enfim, curso lá, que a matemática não permite. Então, você faz esse processo. 20 vezes 6, Você tá querendo saber o valor total? 1.320, né? 1.320 fica 6 vezes 20, 1.200. 1.200, 1.320. Exato. Então, curso 1.320. Aí o próximo, 60. 240 por mês e tal, o curso vezes 6. Quando você vê, você já tá cobrando 100, 150. Quando você... É isso. Aí você vai tomando confiança, porque esse é o processo de crescimento de preço. É principalmente confiança e também outras coisas. E a gente vai falar dessas outras coisas aqui. Primeiro... Aí na hora que você tiver com a aula particular, R$200, mas tá muito caro. Não, mas eu tenho um grupo aqui. Exato. Então o segredinho, isso aqui é muito precioso, porque tem que aumentar. Mas isso não é justo com o aluno. Gente, você está tomando confiança, você está crescendo no mercado, você está conseguindo mais alunos, tem mais gente interessada no seu serviço, você é mais caro. Tudo na vida é assim. Tudo que é mais escasso é mais precioso. Você mesmo passou por isso. Sim. Né? Eu me lembro que quando a Laís começou, que ela teve a primeira mudança, a gente falou, a questão da venda. E aí quando você tomou partido de, não, vou fazer sozinha, o primeiro aluno que você, na época, acho que você cobrou R$70 hora aula, na época. Sim. Né? Então você falou, não, então a partir de agora meu valor é esse. Isso. E no outro você já fez outro valor. E no outro você já fez outro. Então, ou seja, é possível fazer isso, né? Sim, você deve fazer isso para aumentar seu preço. Não é tipo assim, a partir de hoje eu cobro R$200. Aí você sai de 50. Não, vai subindo aos poucos a cada aluno que chega. Tem gente que acha que é só depois do contrato, né? Não, mas você pode ir aumentando o seu preço com outro aluno. Você não precisa de manter um preço. Outro ponto importante, você não vai aumentar o preço para os seus alunos atuais. Você aumenta o preço pro próximo. Exato, pro próximo. Pro seu atual, você vai manter os 50 por pelo menos um ano. Aí você faz um reajuste anual, não muito significativo, algo em torno de 10%, que é o tolerável aí. Mas eu tenho um aluno lá que me paga R$100 e esse aqui paga 50. Aí você faz uma avaliação, se vale a pena continuar com esse aluno. Às vezes você passa para um outro professor colaborador, enfim. Mas a gente está divagando muito, mas vamos voltar na pergunta então. Na prática, o que eu posso fazer para eu conseguir cobrar mais do meu aluno? Ok, vamos lá. Ponto 1. Aparente ser mais caro. Você já olhou para alguém, bateu o olho e falou, isso aí é baratinho. Na loja. Vamos fazer loja, porque a pessoa fica, né, fica ruim. Você bate o olho na loja, você entra porque você vê que é baratinha. Você bate o olho na loja, cara, não entra ou entra, né? Depende aí do seu perfil. A loja barata, tudo pelo preço de R$35. Entenda, aparente ser mais caro já vai te ajudar a cobrar mais. Porque se você aparenta ser uma pessoa... Você não tem um investimento estético. Você precisa investir esteticamente. E eu não tô falando de nada de fazer lipo, nada disso. Eu tô falando de, no background, né, no seu fundo ali, como você dá aula, o que aparece atrás? É um reboco? É uma janela? Tem gente que usa aqueles filtros? Não. Inclusive, nós temos um amigo que fechou com uma franquia. A franqueadora exigiu até o fundo, né? Uhum. Que ele tinha que colocar como... Sim, porque isso... Você vai ter a reunião com o aluno bate o olho na sua estrutura ali atrás, bate o olho em você vestido bem, bate o olho ali numa maquiagenzinha básica, no microfone... Esse cara é caro. É simples. É assim. E é batata, né? No mundo que vivemos, quanto mais você aparenta ser. E te ajuda com a mentalidade também, né? Agostinho falava, eu dobro meu joelho para dobrar meu coração. Ou seja, eu aparento ser para de fato ser, né? Então é um processo também de mentalidade. Vai te ajudar a entender que você é o melhor. Pode não ser, mas você tem que achar que é o melhor. Igual aquele meme. Então, aparente ser, ponto 1. E invista, né? Invista naqueles equipamentos. Segundo, tenha confiança. Fala com confiança. Já viu? Você já teve uma reunião que a pessoa fica meio
Aí você já não quer. Fala com confiança, não tenha medo. Se expresse ali abertamente. O que te impede? Enfim, então, é um ponto muito importante. Não tenho essa confiança, Laís, como adquirir? Primeiro, exposição. Se exponha mais e mais. Segundo, treina, de fato, de frente ao espelho. Se grave, né? Se grave-se. Não, mas é importante. Total. Sim. Quantas vezes eu vi eu falando assim, nossa, grava, dá uma análise ali, se avalie, pede pra alguém sincero, seu esposo, né, seu cônjuge ali pra dar... Alguém de confiança ou alguém que você que conhece vai ser bem, não vai ter medo de ofender, porque você precisa de uma real de vez em quando. Toma real, na real eu te daria, pede pra alguém te avaliar e te falar quanto que pagaria por você. E busque esses confrontos, né? Busque isso. Te ajuda, né? Te ajuda. Então, a gente já falou aqui de equipamentos, mas eu quero reforçar, tem um bom equipamento de microfone, de webcam. Invista no material. O material ajuda demais nessa expressão de valor. Aqui, nessa aula apresentação você vem e apresenta o material ali, Então, esse material que eu trabalho tem isso. Nossa, que legal, cara. Ajuda demais o aluno falar isso. Inclusive, um depoimento que eu amo de uma aluna, de uma cliente, falando justamente isso, que quando ela vai apresentar um material, o aluno fica assim, nossa, vai ser muito caro isso. Por quê? Porque é muita coisa. Tem plano de estudo, tem apostila games, tem a apostila do aluno, tem a apostila homework. Você vai agregando valor, né? Você vai agregando muita coisa para isso. Uau, né? E profissionalize-se. Você quer cobrar mais? Melhore a sua didática, melhore a sua fluência, procure ter aulas. Tem gente que não investe. Se você é professor de inglês, você necessita fazer aulas. Ter aula. Sim, parte do que você ganha é para você investir em um professor, nem que seja em grupo, para te dar aula ali, para você avançar o que você está ensinando. Você não pode parar. Então, especializar-se, faculdade ou aula de inglês, aula, né, daquilo que você ensina, é extremamente importante para você poder cobrar mais. Um bom professor sempre está melhorando. É sempre aquele cara que está fazendo a especialização, está melhorando, está se atualizando, né? Eu lembro da minha professora de piano, ela toda vez que eu conheci ela, e há muitos anos a gente se encontrou assim, o irmão dela também é baterista, me deu aula de bateria, enfim. Eu sempre vi eles melhorando, sempre eles estavam fazendo algo para serem melhores profissionais. Então isso ajuda demais nessa construção de valor sua. E outro ponto importante é aparecer na internet ensinando. Por que as aulas do Mairo Vergara, por exemplo, ele já falou que alguém ofereceu R$1.000 na aula particular dele. R$1.000! Uma aula de 1 hora. É muita grana. E ele falou, não, eu tô mexendo com os cursos, não quero mexer com a aula particular. Mas, cara, eu vi quando ele falou isso, eu fiquei assim, uau, quê? R$1.000? Quem é que vai pagar R$1.000 uma aula? Tem gente disposto. Do Mairo Vergara, né? Um exemplo, o Mairo já tá até meio aposentado, mas assim, é um exemplo do passado, faz muito tempo isso, então R$1.000 já valia até mais. Mas entenda, por que ele é tão caro? Por que Karina Fragoso, se for vender aula particular, não vai ser barato? Por que vamos lá, o Jorge do Inglês Sem Neuro, se for vender aula particular, vai ser muito caro? Na verdade, nem vão, né? Porque eles não vão, porque não é o foco deles, né? Mas se eles venderem, não vai ser menos de R$1.000, R$2.000, porque não paga a hora. E outra, eles são pessoas famosas. Então, queira ser famosinho. Se apresente mais na internet ensinando, porque quanto mais visibilidade, quanto mais alcance, quanto mais seguidores reais você tem ali no seu Instagram, mais as pessoas vão te dar valor, vão te perceber como alguém caro. Você pode até saber o mesmo tanto ou menos que um pós-graduado, um mestrando, enfim, alguém que... Mas, porque você está ali todos os dias, você é um profissional caro, vamos dizer assim. Então, esses foram os pontos, assim, mais práticos, vamos dizer, para aumentar o seu preço ali, a sua hora-aula. Que, no caso, eu sempre recomendo vender semestralmente. Eu falo hora-aula porque é o seu cálculo, não o cálculo que você vai passar para o seu aluno. Okay? A próxima pergunta é: como ganhar melhor? Sou professor particular, tenho a agenda cheia, mas eu estou cansada e quero ganhar mais. Como fazer isso? O professor particular, que já tem um certo sucesso e quer ganhar mais, sem vender tanto a sua hora-aula, porque assim a gente vai cansando com o tempo, natural. E eu acho que muita gente que tá ouvindo esse podcast já tá nesse ponto. Tô cansada, se eu tô dando muita aula, eu quero ganhar mais, mas eu não quero vender tanto meu tempo mais. Já cheguei nesse ponto. Existem 3 opções principais, outras opções, mas 3
principais. A primeira, abrir grupos e turmas. Então você ganha mais, mas você continua vendendo o seu tempo. Todavia, o seu tempo começa a valer mais porque você ganha mais nesses grupos e turmas. É o primeiro passo, assim, vamos dizer, para você escalar o seu negócio de aulas particulares. O segundo passo, uma outra possibilidade, é você pode fazer isso tudo junto, né? Mas o segundo ponto é criar um curso online, que aí você se apresenta na internet, você mostra que você tem um curso e você faz algumas vendas ali, ou se você fizer R$2.000, R$3.000 a mais com esse curso gravado que você tem, e aqui fica uma dica, não faça um curso de inglês geral, do iniciante ao avançado, e não use gravações com alunos particulares ou com turmas. Você de fato tem que gravar um curso aqui olhando para a câmera, só você e o conteúdo, tá? Para ficar legal. E vendo esse curso no digital ali, você vai ter uma graninha, vai te ajudar a escalar. E quanto mais visibilidade na internet, mais vendas você vai fazer. Então, o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é o ponto, né, mais, eu digo assim, é a forma mais fácil de você escalar e ganhar muito melhor. Talvez até melhor do que vendendo curso. Porque vamos combinar, o curso tá cheio, né? Tem curso demais. Você balança uma árvore, cai 10 cursos de inglês. Tem muito curso de inglês, muito curso de idioma. Então, Laís, eu quero sair do curso, mas eu quero ganhar mais. Como que eu faço? Você vai contratar professores colaboradores. Você vai crescer. Você vai se tornar uma escola digital. Então, agora não vai ser só você dando aulas. Você vai se apresentar como uma escola e você vai ter colaboradores. Próximo aluno que você conseguir, passa para um professor. Pega uma porcentagem. Define isso com o professor. Faz um contrato. Estabelece muito certo os horários que esse professor vai trabalhar. Vai pagar CLT, vai pagar oral, enfim. Tem ali tudo estabelecido, organizado para que você cresça. E agora, você não depende só do seu tempo. Você vai ganhar menos? Sim, mas se você conseguir atrair mais alunos, você vai ganhar menos assim, menos na sua hora aula. Você vai ficar com 100% do valor que o aluno tá te dando. Mas você ficando com 50%, 40%, 50%, você tendo vários professores, você escala isso de uma forma enorme, né? Inclusive, estão dia 21/6, eu vou abrir as inscrições do meu curso Escola Digital, que é um curso que promete te ensinar todo esse processo de você deixar de ser somente um professor particular e se tornar uma escola digital com professores colaboradores, sem franquia, sem espaço físico. Você vai expandir, você vai crescer e você vai ganhar melhor sem vender o seu tempo, né? Eventualmente, você vai só gerenciar esses professores, fazer aula apresentação com alunos novos, organizar mensalidade, ter um financeiro. Eventualmente você vai tendo outras estruturas, mais pessoas trabalhando com você. Inclusive, eu entrevistei 4 professores que já expandiram, já são escolas digitais de sucesso. Um desses professores tem mais de 35 professores. Um dessas escolas, né, desse professor que expandiu e virou escola, tem mais de 35. Então, assim, eu entrevistei, eu fiz perguntas, assim, detalhadas desse processo e eu registrei um curso inédito. Não existe nada igual, nenhum concorrente teve a ideia de criar um curso que explicasse esse processo. E eu tô te convidando a participar. Basta comentar escola em qualquer post do meu Instagram que você vai receber o link de espera desse curso que eu vou abrir agora, dia 21/6. Apenas dia 21/6, ok? Então fiquem ligados. Como responder? Quanto custa a sua aula? Vamos lá, essa pergunta é boa. Como responder quanto custa a sua aula? Responda da seguinte forma: aula? Eu não vendo aula. Você não vende aula, professor. Você vende realização. Você vende sonho. Você vende emoção. É por isso que as pessoas pagam. Por isso que você vai numa loja e paga 100 vezes mais por um produto. Por quê? Por causa do branding, da experiência, da emoção, da realização, enfim, da conquista, E você tem que se tornar esse objeto de desejo. Você tem que se tornar esse professor que vai valer a pena pagar mais. Porque é alguém que vai me dar um posicionamento até social melhor. Já pensou isso? Que você é alguém que eleva o padrão social do seu cliente, do seu aluno? Porque não é qualquer um que paga aula particular, meu bem. Você eleva esse padrão. E a aula particular, queria levantar a plaquinha assim, a aula particular é caro. É caro. O aluno não pode pagar? Então entra nos grupos, compra um curso digital. Enfim, tem tantas outras formas, mas particular é caro. Porque isso aqui, é um posicionamento diferente, é uma atenção redobrada, é tudo por você, aquele tempo é seu, ok? Então as pessoas elas não compram aulas de inglês, as pessoas compram sonho de falar
falar inglês. As pessoas compram crescer na empresa, ganhar melhor. As pessoas compram uma viagem no exterior. É isso que elas compram, experiências. Portanto, a sua propaganda nunca deve ser vendo aula de inglês por X reais. Não, você não vai reduzir o seu serviço a uma commodity. Você tem que se posicionar e entregar a solução de um problema. Aprenda a se posicionar de uma forma que as pessoas vão reconhecer esse valor todo que você tem. Essa pergunta aqui é interessante. Até eu quero saber. Tenho muitas desistências. O que fazer? O aluno, primeiro identificar por que os seus alunos estão desistindo. Por que tá vendo? Antes de tudo, vamos normalizar algumas coisas. É normal haver desistências, tá? Não acredite que você vai começar com 10 alunos, daqui 2 anos vai ter 10 alunos. Não é normal. O normal é acontecer desistência, mas não em grande proporção, né? E sempre identificar por que essas desistências acontecem. Um motivo que pode ser crucial aí para que o aluno desista é a motivação. Você começa todo empolgado, vou aprender inglês, aí o aluno passa 3, 6 meses e percebe que ele não vai falar inglês em 1 ano somente, ele vai ter que estudar mais, ele vai ter que passar mais tempo, ele vai ter que se dedicar mais. Então, não se sentir motivado é um ponto que faz o seu aluno desistir. Como que você, professor, pode manter a motivação do seu aluno? Como, Rani? Cobrando antes? Não, Rani, manter a motivação dele para continuar. Não, eu tô brincando. Na prática, no dia a dia, não sei, levando jogos, tendo aulas mais dinâmicas. Principalmente lembrando o que começou. Por que você continua a dieta? Por que você vai continuar na academia? Porque todo dia eu me olho no espelho. É uma boa reflexão. Então, você precisa fazer o seu aluno olhar para onde ele quer chegar e falar, fulano, sempre lembrar, fulano, você está mais próximo hoje. Tá aí uma boa frase para começar a aula, para começar todas as aulas. Seja bem-vindo, fulano, a mais uma aula, você está mais próximo a realizar o seu sonho de ganhar melhor. Você está um passo mais próximo de fazer aquela viagem para o exterior e não passar dificuldade. Então, quando você for fazer a aula lá gratuita para o seu aluno, já saiba, já pergunte para ele qual que é o sonho dele. Exato. Fala, por que você tá aqui, meu querido? E registre. Tenha isso claro. Como professor, você tem que saber quais os sonhos dos seus alunos, porque você tá vendendo Por que ele tá comprando sonhos. as aulas particulares? Exato, ele não tá comprando aulas, ele tá comprando sonhos. Então, você tem que lembrar que o fulano tá mais próximo de realizar esse sonho. Sempre. Eu costumava fazer, assim, uma imagem que traduzia esse sonho. Uma viagem lá, a pessoa, né, no exterior, num aeroporto, e eu mandava essa imagem todos os meses. Você está mais próximo de realizar o seu sonho lá no WhatsApp. Então, essa chama, manter essa chama acesa e fazer com que o aluno se lembre do motivo pelo qual ele começou, é uma boa forma de manter o aluno motivado. O segundo motivo de desistência é cortes de gastos, né? A pessoa, tô gastando tantos reais, vou parar com os inglês que eu não tô vendo, não tô conseguindo, não tô estudando, vou cortar os gastos. Tô desmotivado, vou parar porque eu tenho mais 300 reais por mês para eu gastar com comida. Com pizza, né? Com pizza, Então, é um dos motivos. Como que você vai lidar com isso como professor? Arranjando planos mais baratos, né? Se o fato é só... Cobrando antecipadamente. Sim. 6 meses, passa aqui no cartão de crédito. Exato. Cobra o material, né? Dividido em 6 vezes. Toda grande franquia vende dessa forma, né? Até teve uma época que a gente estava fazendo aquele planejamento e tal, enfim. E eu estava pesquisando as escolas, né? A maioria, não, é R$2.000 aqui, 1 ano e tal. Vende o ano, vende o semestre. E a pessoa vai lá, passa o cartão de crédito, já era, meu amigo. Não tenho, entendeu? Exato. Você já pagou. É bom ter esse já era. É o que as academias fazem, né? Pronto, 12 vezes, já era. Como manter um aluno motivado? Passa R$2.000 lá no cartão de crédito. Não, eu quero ver se ele não motiva. Você não vai acordar feliz. Então, cortar... Mas assim... à parte, mas... ofereça outros planos. Ou, por exemplo, pode ter acontecido uma eventualidade, perder o emprego, enfim, pode acontecer. Como você vai lidar com isso? Eu acho que você pode oferecer planos mais baratos. Mas se ele já pagou, ele vai continuar fazendo. Sim, entendeu? Mas ele, para continuar, porque ele vai parar na finalização do semestre, por exemplo. Como que eu vou fazer esse aluno continuar mesmo que ele não tenha grana? Tá, entendi.
Entendi. Entendeu? Então ele não tem a grana, Entendi. eu quero que esse aluno continue. Ofereça planos mais baratos, em grupos, aulas híbridas, você grava uma aula, ele tem uma aula presencial. Eu acho que nesse caso depende muito, né? Porque depende do seu aluno. E se for uma pessoa que você desconfia, se é alguém que você não tem com plena confiança que vai conseguir continuar pagando, olha, tem realidade que talvez é melhor você deixar, né? Sim, e é natural, como eu disse, é natural que hajam desistências, né? O terceiro ponto ali, para manter o aluno motivado, na verdade, um dos motivos que desmotiva esse aluno e faz ele desistir é a falta de tempo. Você deve ter ouvido isso, né? Ah, professor, eu tô sem tempo para estudar, e não. Aí a pessoa acaba desistindo. Você, professor, esteja atento a isso. Então, perceba que o aluno tá dando essa desculpa muito. Pare tudo, porque senão você vai perder esse aluno. Eventualmente ele vai parar. O que você deve fazer? Você deve propor uma sessão de mentoria. Faça isso gratuitamente para o seu aluno. Ou cobre, não sei, mas eu ofereceria gratuitamente. Porque é meu aluno. Fulano, eu preciso de uma hora. Ou durante uma aula. Hoje a gente não vai ter aula. Ou pelo menos a gente vai ter menos aula. Porque eu quero organizar a sua agenda com você. E eu quero inserir o inglês na sua vida, na sua realidade. Porque fulano, porque Paulo, você só vai realizar o seu sonho se você de fato estudar. Você concorda comigo? Então vamos tentar encontrar no seu dia a dia horários que você consiga parar e dar atenção para esse inglês. Professor, faça esse exercício com seu aluno, com todos, né? No final do semestre é ótimo. Vamos organizar a sua agenda para a gente continuar estudando. Ah, então você tem 20 minutos antes aqui entre o café e não sei o quê. Então você vai escutar sempre um podcast em inglês. Eu vou te dar uma listagem, você vai ouvir isso aqui todo dia. Ah, você tem esse tempo aqui, então você vai fazer esse homework aqui nesse horário todo e eu vou te mandar mensagem. Aí, professor, um bom professor faz isso. Ele tem na agenda ali, ó, cobrar o aluno tal. E apita aqui, ó, pi. Apitou o celular, você manda mensagem. Nossa, não é, daqui a 30 segundos, sei lá. Fulano, tá aí fazendo exercício? Tô de olho. Pelo menos nesse primeiro mês, para ele pegar o ritmo do negócio. Porque um aluno que tem tempo, que estuda, ele não vai desistir. Então, são formas de evitar desistências. São esses 3 pontos principais. 3 pontos principais. Vamos revê-los? Primeiro, não se sentir motivado. Como você resolve isso? Lembrando o aluno pelo motivo pelo qual ele começou. Então, lembrando o sonho, lembrando o que ele comprou de fato. Lembrando o porquê do seu aluno. O porquê. Segundo, eu não posso gastar esse dinheiro, ofereça planos mais baratos, mais em conta. E terceiro, tempo, né? Resolva isso organizando a agenda do seu aluno, com o seu aluno, se ele te permitir. Então, é isso, né? É isso. Lembrando que o curso Escola Digital estará aberto dia 21/6, apenas, exclusivo num grupo. Então, para você entrar nesse grupo, você tem que comentar escola em qualquer post meu, que você vai entrar nesse grupo do WhatsApp para esperar o dia 21. Dia 21 eu falo, gente, tá aqui o link, toma, compro ou não compro? Mas apenas o dia 21, não vou... Ah, inclusive, Rani, ontem à noite eu tava trabalhando num bônus que eu vou estar oferecendo exclusivo para essa turma agora da Escola Digital, que é um site com 4 sites, na verdade. É um site que tem 4 janelas, 4 abas, né, vamos dizer, dentro do site, que é mostrando o seu preço, mostrando a sua escola, porque a Escola Digital precisa ter um site. Então, eu já tô te oferecendo um site completo, com todas as informações, com preços, a escola precisa mostrar bem o preço, então é outro jogo, não é o jogo do particular, viu, pessoal? Mostrando ali quem é que são os professores colaboradores, mostrando, enfim, a missão da escola, tudo. Eu fiz um site, ó, maravilhoso, 100% editável, gratuito no Canva, você pode comprar um domínio e botar ele lá também para rodar. Então, assim, você precisa desse site, eu fiz, tá lindo, e você vai usar muito na sua escola digital. É isso, então. Professor, sucesso para você. Muito obrigado por ter assistido esse podcast até agora. E a gente se vê no próximo. Né? Até mais.